E aí o Senhor tem falado comigo que, olha, é melhor você despertar no rebuliço do que viver paralisado espiritualmente. Nesses últimos anos de pastoreio, né, era muito comum ouvir das pessoas, né, de homens e mulheres, sobre uma falta de ânimo, sabe, sobre uma falta de iniciativa. Muitas pessoas falavam, pastor, eu me sinto sem reação às vezes, eu não sei porquê. Às vezes a minha esposa me cobra, às vezes as próprias irmãs dizem, olha, eu não consigo reagir, eu não consigo dar uma resposta. E durante alguns anos, né, de pastoreio, de aconselhamento, eu ouvia muito isso, né, como se as pessoas estivessem vivendo em uma falta de reação, né, diante das situações, né, como se elas estivessem paralisadas, né, e na verdade como se elas estivessem à margem da sua vida. Muitos estão marginalizados dentro da própria casa, né? Não tem uma voz, não tem uma voz ativa, não tem uma voz respeitada, né? E eu acredito que essa seja a realidade de muitas casas, muitas famílias nesses dias, né? É como se houvesse uma paralisia espiritual, né? Como se fosse uma atrofia espiritual. A gente sabe que a teoria ela é muito boa, a Bíblia ela é muito boa, mas na hora de colocar em prática, né, muitas pessoas, ou até mesmo nós, podemos parar e não conseguir fazer aquilo que parece ser tão simples. Ou fazemos um dia e no outro dia começamos a fraquejar de novo na nossa fé, naquilo que, né, nos nossos votos com Deus. Então eu vejo que mais do que fazer um voto é continuar neste voto com Deus. Mais do que começar alguma coisa é dar continuidade àquilo que o Senhor já nos falou. A permanecer, como nós falamos a palavra permanecer naquilo que Ele já falou, naquilo que Ele já ministrou às nossas vidas. Então eu percebo que às vezes, só há um despertar, muitas vezes quando um casamento acaba. Só há um despertar quando às vezes o ministério acaba. Só há um despertar quando a gente acaba, quando alguns irmãos perdem os seus filhos, assim, perde para o mundo, perde, às vezes para uma ideologia, perde na faculdade, enfim, a gente só dá conta às vezes, quando na verdade a conta chega, quando o boleto chega para a gente pagar ou para nossa casa pagar. E muitos só têm acordado nesse tempo, ou seja, quando acontece um reboliço, e muitas pessoas que não vêm pelo amor acabam indo pela dor. Eu vejo que esses dias, irmãos, muita gente está voltando para o Senhor pela dor, sabe? Deus já mostrou o seu amor, Deus já derramou o seu amor, mas há uma fome de Deus nesses dias. E agora, o que nós vamos apresentar para eles? Ou seja, nós precisamos estar em Deus, nós precisamos estar nos alimentando do Senhor, alimentando do Cordeiro, não nos alimentando de más notícias. Irmãos, quando a gente assiste o jornal, o telejornal, irmãos, é algo terrível, é algo que parece que a gente assim, parece que nós vamos morrer no outro dia. Então assim, eu preciso, eu tenho aprendido nesses dias que o reino de Deus ele é um reino de comida, de alimentação. Porque desde o Éden, tudo é definido pelo aquilo que eu como, por aquilo que eu me alimento. Quando a Eva ali, a mulher de Adão, ela come da serpente, ela deixou de se alimentar de Deus para se alimentar da serpente. Então assim, tudo é aquilo que a gente está ouvindo, se alimentando nesses dias. Então assim, e às vezes, sabe, o Senhor ele vai agir por meio de um reboliço, por meio de uma confusão, seja ela familiar, seja ela... O nosso Deus, que não é um Deus de confusão, um Deus de paz, ele permite os reboliços acontecerem para ver se a gente se reposiciona, para ver se a gente dá uma resposta, sabe? E aí o Senhor tem falado comigo que, olha, é melhor você despertar no reboliço do que viver paralisado espiritualmente. É melhor a gente às vezes enfrentar o reboliço e acordar,
sabe, se despertar, se reposicionar, do que viver nesse sono espiritual, sabe, procrastinando, né, as nossas ações. Depois eu faço, depois eu mudo, depois eu dou uma resposta para o Senhor, enfim, né, eu vejo que o momento é agora. Amém, irmãos? O momento é agora e os céus estão abertos, né? O Senhor está falando com a gente nesses dias e o que nós precisamos é dar uma resposta diferente, né, do que o mundo tem dado. Irmãos, depois do rebuliço dos ossos secos, um grande exército se levantou. Amém? Então, depois do rebuliço, cada osso começou a correr para o seu osso. E ali começou a formar um grande exército. Então não reclame dos rebuliços, não murmure dos rebuliços, né? Eu vejo que o Senhor está permitindo isso acontecer. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Gênesis 19, eu queria ler com vocês a respeito de Ló. Estamos falando aqui de uma atrofia espiritual, estamos falando aqui de um tempo de difícil resposta, né? Muitos homens, muitos sacerdotes, muitas mulheres, muitos líderes, né? Eles estão se sentindo perdidos muitas vezes e não conseguem entender, né, o que está acontecendo. Em Gênesis 19, né, vamos ler junto ali. A palavra do Senhor diz assim: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram a Ló por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Trazei-nos fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção de meu teto. Aqui é um caso claro de uma atrofia espiritual. Estamos falando aqui não só de imoralidade, né? Porque eu não estou falando que Ló estava com problema de imoralidade. Irmão, Ló, ele vivia em um ambiente imoral. Ou seja, Ló vivia num ambiente imoral. E a Bíblia, em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 7, chama o Ló de crente, chama o Ló de justo. Então nós estamos falando do justo Ló, nós estamos falando de um homem de Deus, né? O que eu quero que você entenda é que Ló, ele não estava envolvido com a sensualidade em si, a pessoa de Ló. Ló não estava envolvido em imoralidade sexual. Ló, diz a Bíblia, que ele conservava suas filhas virgens. Ou seja, era um homem de princípios, era um homem de valor, era um homem normal como eu e você, crente no Senhor, que entende aquilo que entende o que é sagrado, né? Ou seja, o que eu quero deixar claro aqui: Ló não estava em pecado, Ló não estava desviado. Nós estamos falando do justo Ló. Porém, irmãos, ele vivia no meio de uma geração imoral. Ló reconhece a voz do anjo, porque os anjos chegam ali, ele reconhece a voz, ele até entende, sabe, que deve honrar, que deve fazer tudo para o Senhor, né? Ele insiste ali, falando: vocês vão ficar na minha casa. Ele fez o que podia, né, para o Senhor, né, através ali servindo os anjos. E ele reconhece a voz do céu. Ou seja, Ló era um homem que tinha unção, era um homem que tinha habilidades, como eu e como você.
Porém, irmãos, a gente não consegue ver uma mobilidade espiritual. Parece alguém que está parado. Sabe? Parece que é alguém que está atrofiado espiritualmente, porque qual homem de Deus consegue tratar o que é sagrado de uma maneira muito boa, muito zelosa, mas que no meio de uma situação acaba querendo oferecer as suas duas filhas virgens para que os homens pudessem fazer com elas aquilo que eles queriam fazer? Porque naquela cultura de Sodoma, todo estrangeiro, toda pessoa que chegava ali, todos os pobres, eles eram violentados, eles eram estuprados, né? Ou seja, os anjos chegaram ali, como viram que os anjos chegaram sem bagagem, eles acharam que eram pessoas pobres que estavam ali, e que nessa cultura eles seriam ali abusados. Os homens queriam ter relações com os anjos. Pensa, irmão, e Ló, protegendo o que é sagrado, protegendo o que é de Deus, mostra uma negligência com a sua casa. E ele acaba oferecendo ali as filhas. Os anjos não deixam isso acontecer. Ou seja, né, os anjos colocou todo mundo para dentro ali, né, e as que estavam ali fora foram feridos de cegueira. Você sabe da história, né? Então, nesse ambiente imoral, tudo já parece normal. E conforme a gente vai se acostumando com o curso deste mundo, a gente vai perdendo, sabe, irmãos, a movimentação dos céus. É como se a gente fosse sendo sensualizado, a gente vai caindo nessa sensualidade do mundo. Sabe, tudo vai parecendo normal, né? Os anjos falando assim: olha, Ló, tira a tua casa daqui rápido, tira a tua casa desse lugar logo, porque nós vamos destruir tudo aqui, vai vir fogo do céu. Essa cidade vai ser destruída. Irmãos, o que Ló faz, irmãos? Ló vai dormir. Ló foi dormir. Ou seja, havia uma urgência dos céus, havia uma urgência dos anjos, e ele vai dormir. O que eu estou querendo dizer é que nós podemos ser homens justos, homens crentes, mas que se a gente não cuidar, nesses dias nós podemos ser seduzidos por toda essa movimentação das trevas que estão acontecendo para parar a igreja. Parar a igreja. Não, irmãos, a igreja, o templo pode estar fechado, mas a igreja está aberta. Amém? A igreja está aberta, os céus estão abertos, então a gente não está com os céus fechados. O Espírito Santo continua, irmãos, aqui na terra. E aí no versículo 15, irmãos, desse texto, fala assim que ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Os anjos tiveram que apertar, tiveram que arrastar Ló dali. Sabe o que eu acho interessante? É que Ló não falou que não ia. Ló acordou como se fosse um dia comum. Ele falou que ele ia. Depois eu vou, depois eu faço. Não, irmãos. Existia uma urgência dos céus. E ele acorda como se fosse um dia comum. Ele não reage. E a Bíblia fala, esse texto fala, que os genros já tiravam sarro dele, ficavam rindo da cara dele. Ou seja, isso mostra que ele já tinha perdido, talvez por causa dessa sedução toda, do ambiente que ele morava, ele já tinha perdido a autoridade dentro de casa. Porque como pode um genro ficar achando graça, né? Ou seja, não respeitava mais a vida de Ló. Esse é um perigo, irmãos, de os sacerdotes do Senhor não serem respeitados dentro da própria casa. Ou seja, e pode ser que a gente não perceba isso. Por quê? Porque essa sensualidade vai fazendo com que a gente fique muitas vezes marginalizado da nossa casa. A gente é uma bênção na igreja, a gente é uma bênção com os irmãos, a gente consegue fazer várias coisas ministerialmente, mas dentro de casa a gente não consegue avançar. Dentro de casa a gente não percebe que a esposa está precisando de um marido mais presente. A gente não consegue perceber que os filhos estão precisando de um pai mais presente. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso. Eu estou no mesmo barco que você. Amém? Nós estamos no mesmo barco. Então, os anjos, eles precisaram arrastar Ló daquele lugar.
porque ele simplesmente não queria ficar, não queria sair. Eles queriam ficar ali, e por misericórdia, irmãos, por misericórdia, a casa de Ló foi salva. Não foi salva, sabe, dentro de um campo do propósito, mas foi salvo pela misericórdia, porque Deus é misericordioso. Por misericórdia, sabe, a casa de Ló foi arrancada de lá. Ou seja, irmãos, essa imoralidade, essa sensualidade, essa coisa que tenta nos envolver, nos embaraçar, sabe, nesses dias, né, ela atrofia a nossa mobilidade espiritual. E muitas vezes isso bloqueia as nossas reações. Isso bloqueia as nossas reações. Por isso eu entendo, irmãos, por isso que eu entendo que Jesus, sabe, ele orava de manhã, orava de tarde, orava de noite, orava de madrugada, o tempo todo ele estava falando com o Pai. Sabe, as pessoas vinham falar com ele, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, importa que a gente vai pregar em outro lugar. Ele não se movimentava pelo que estava acontecendo. Às vezes estava um avivamento acontecendo, todo mundo querendo, né? Ele fala, não, olha, nós vamos para outra cidade, importa que a gente vá para lá. Ou seja, ele não se movimentava pelas necessidades, mas dentro de um propósito celestial. E essa sedução faz com que a gente, se a gente cai nisso, a gente vai fazer somente aquilo que é necessidade, saindo do propósito. Eu não posso viver por necessidade, irmãos, eu preciso viver pelo propósito do céu. Qual é o propósito do céu? Nesses dias o Senhor tem me feito lembrar, irmãos, de muitas coisas que o Senhor falava comigo lá na minha varanda, lá no Brasil, há uns 2 anos atrás. Sabe, o Senhor está trazendo à minha cabeça aquilo que Ele tinha falado, aquilo que Ele tinha pedido para mim, sabe? E a gente às vezes vai empurrando para frente, vai empurrando para frente. E eu vejo que essa é a hora, irmãos. Eu não sei se vocês têm vivido isso, mas o Senhor está trazendo aqui a nossa memória, sabe, aquilo que Ele já falou, aquilo que Ele já nos pediu e que muitas vezes nós não fizemos. Agora é hora de colocar em prática, irmãos. Em Lucas 17, versículo 26, fala assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmãos, entenda comigo, a diferença entre Noé e Ló, né, depois de um tempo de recomeço, porque nós estamos falando assim, de um tempo de um recomeço, né, a diferença é que Noé, ele salvou a sua casa. Ló, ele perdeu a sua casa. Essa é a grande diferença. Sabe, nós estamos falando de homens de Deus, né, que recomeçaram, que tiveram a oportunidade de recomeçar, tiveram o lugar que eles estavam destruídos, né, havia um plano de Deus para que eles avançassem, né, recomeçassem, mas a grande questão é que Noé, ele colocou a sua família nisso. Ló não. Ló, ele manteve só os seus conhecimentos bíblicos, os seus reconhecimentos do céu, mas ele não colocou isso na prática dentro da sua casa.